Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula de língua portuguesa. Hoje falaremos sobre aspectos ligados à concordância verbal e nominal, além um pouco de falarmos da pontuação. Espero que vocês estejam preparados, façam as anotações e vamos comigo. Temos muito assunto pela frente, pessoal. Aula destinada aos alunos do sétimo ano do ensino fundamental, concordância verbal e nominal. É além da pontuação. Esses são os assuntos que nós vamos tratar nessa videoaula de hoje, ok? Bom, pessoal, vamos começar falando um pouco de um assunto que eu considero extremamente importante para a língua portuguesa. Lógico, todos os assuntos são importantes, mas eu considero que falar da concordância é algo que requer a nossa atenção mesmo. Por quê? Vocês devem se perguntar sempre, para que eu vou estudar tantas regras de concordância? E aí eu faço a pergunta a vocês, para que serve a concordância? A concordância, pessoal, verbal ou nominal, ela está muito ligada aos princípios lógicos que regem a língua e o pensamento humano. Por isso que quando a gente concorda adequadamente o sujeito com o verbo ou o adjetivo com o nome, nós podemos tornar o nosso texto mais preciso, sem ambiguidades. Mas eu considero que mais importante que isso, o principal valor da concordância é o valor social. É isso mesmo, social. Por quê? Socialmente, existe uma variedade linguística de prestígio. O que é variedade linguística de prestígio? Uma língua oficial, uma língua padrão, não é? A língua em que serve para situações formais, como, por exemplo, falar em público, fazer uma entrevista para conseguir um emprego, falar com autoridades. Então, nós devemos seguir e observar o padrão, essa norma. Se nós não seguimos esse padrão, essa língua, essa variante de prestígio, nós corremos o risco de sermos julgados de forma preconceituosa e não alcançarmos nossos objetivos. Então, assim, a variedade padrão é aquela que é exigida socialmente. Então, se você quer falar de acordo com a linguagem que é de prestígio, você deve seguir as regras de concordância verbal e nominal. Apesar do nosso Brasil ser múltiplo e termos muitas variantes e diferentes tipos de maneiras, né, de falar das pessoas, e devemos respeitar sempre, indiferente da forma melhor ou pior, não existe, isso não existe, segundo o ponto de vista sociológico, mas nós sabemos que, ao adequarmos a nossa linguagem a esta variedade padrão, seremos certamente, socialmente, mais aceitos, tá? Então, a concordância verbal ou concordância nominal é esse princípio linguístico que orienta a combinação das palavras na frase. Então, se você souber as combinações adequadas, automaticamente você estará empregando a norma padrão, tá? Então, na língua portuguesa, há dois tipos de concordância, a nominal e a verbal. Nós vamos ver esses dois tipos de concordância, alguns aspectos principais, tá? Não vamos ver todos, porque são muitos, mas certamente aqui estarão os principais, aqueles que vocês podem rever várias vezes quando acharem necessário este vídeo, tá? Então, vamos lá. Vamos começar pela concordância verbal. Primeira regra de concordância diz respeito ao sujeito simples, tá? Sujeito simples é aquele que possui um só núcleo. O verbo vai concordar com o núcleo do sujeito. Então, sujeito simples, verbo concorda com o seu núcleo. Os pássaros destruíram a horta, perdão. Os pássaros, sujeito simples, porém está no plural. Se o sujeito simples está no plural, o verbo vai concordar com ele. Então, não tem como colocar aqui, os pássaros destruiu. Os pássaros destruíram. Por quê? Porque já
está concordando certinho. Segundo tópico, a maior parte, uma porção de, a maioria de, mais nome no plural. Então, quando vocês tiverem essas expressões, a maior parte, que são expressões partitivas, uma porção de, a maioria de, com o nome no plural, o verbo vai ficar no singular ou no plural. Tem essa possibilidade, tá? Então, você pode colocar a maior parte dos animais escapou ou escaparam. Tanto faz, as duas formas, as duas concordâncias estão corretas. Professora, eu vou ter sempre que guardar essas regras? Gente, sim. Quando a gente não conseguir guardar as regras, né, mentalmente, a gente tem sempre que buscar consultar a gramática. Então, um livro que você está estudando na sua escola, ou um vídeo como este que eu estou mostrando para vocês as regras. Então, a gente deve sempre apelar para essa consulta, se tivermos dúvida. Se não, vamos estudando e exercitando, isso vai acabar ficando internalizado em nossa cabeça, tá? Verbo mais a partícula C. Essa partícula C, ela aparece muitas vezes, tá? E causa confusão. Mas lá na frente eu deixei um desafiozinho para vocês resolverem, né? E nós vamos resolver juntos esse desafio, e aí a gente vai ter a presença dessa partícula C. Quando o verbo é transitivo direto, o verbo concorda com o seu sujeito, ou seja, o sujeito que está na frase. Transitivo direto é aquele que precisa de complemento, mas não pede preposição. Então, olha só. Alugaram-se alguns caminhões. Eu vou transformar essa frase, inverter, e aí fica claro que a concordância está correta. Alguns caminhões foram alugados. Então, aqui a concordância está sendo feita com o sujeito, tá? Caminhões. Sujeito aqui são alguns caminhões. Não é sujeito indeterminado, como algumas pessoas podem pensar. Agora, quando o sujeito é indeterminado, o verbo fica no singular, e aí ele é um verbo de ligação, ou ele é um verbo intransitivo, ou ele é um verbo transitivo indireto. Neste exemplo aqui, ele é um verbo transitivo indireto, porque quem precisa de alguma coisa. Pede complemento e com preposição. Precisou-se de bons reforços. De bons reforços aqui é o complemento do verbo precisar. Neste caso, o verbo fica no singular acompanhado da partícula sim. Terceiro caso, nome no plural, nome próprio no plural. O verbo vai concordar com o artigo. Então, olha só que interessante. Os Andes ficam na América do Sul. A concordância foi aqui, ó, os Andes, ó, os ficam. Concordou porque tem o artigo. Agora, se não houver artigo, o verbo vai ficar no singular. Olha só. Santos localiza-se no litoral. Né? Então, o verbo aqui está no singular. Bom, vimos alguns casos de sujeito simples, alguns casos, os principais, os mais usados. Vamos agora ver o sujeito composto. Sujeito antes do verbo. Quando o sujeito estiver antes do verbo, o verbo vai ficar no plural. Exemplo, o navio e a lancha voltaram. Sujeito que está antes do verbo voltar. Sujeito depois do verbo. O verbo no plural ou tem a possibilidade de concordar com o núcleo mais próximo. Então, voltaram ou voltou o navio e a lancha. Ou você faz a concordância com ambos, ou você faz a concordância com o próximo, no caso, navio. Vocês podem se perguntar, Jussara, e se em vez de navio estivesse lancha? Aí vocês colocariam do mesmo jeito, voltaram, né? Ou voltou a lancha e o navio, mesmíssima coisa. Pessoas gramaticais diferentes, tá? Aí a gente vai observar. Pessoas gramaticais diferentes, eu até coloquei essa questãozinha no desafio. Guardem essa questão, guardem essa regra aí, tá? Ó, com a primeira pessoa, eu e nós, o verbo na primeira pessoa do plural, ela, tu e eu partiremos. Então, a primeira pessoa, tá? Ela sobressai sobre a segunda, ela prevalece sobre a segunda pessoa. E a segunda pessoa
prevalece sobre a terceira pessoa, tá? Então, sem a primeira pessoa, quem é que ganha destaque? A segunda. Então, ó, ela e tu partireis. Então, ganha destaque a segunda pessoa, ok? Verbo ser. Este verbo é um verbo que costuma causar algumas dúvidas. Vamos lá. Quando o sujeito e o predicado são de números diferentes, números aqui, ó, singular e plural, não vamos esquecer disso, tá? O verbo ser pode ficar tanto no singular como no plural, embora a forma plural seja mais utilizada. Olha o exemplo. A vida são projetos sem fim. A gente tanto poderia colocar a vida são projetos sem fim, ou como a vida é projeto sem fim. Só que quando você coloca a vida é projetos, parece que não soa bem, né? Fica estranho. A vida é projeto sem fim, mas está perfeito. Soa estranho, mas está correto. Então, o verbo aqui pode estar tanto no plural quanto no singular. Segundo caso, quando o sujeito ou predicado referem-se à pessoa, o verbo ser pode concordar com essa pessoa. Olha só o exemplo. O velhinho doente era as angústias da família. O verbo ser aí é o era. Ah, mas como assim, Jussara? Sim, no passado. Eu era, tu eras, ele era, nós éramos. O verbo ser, tá, gente? Ele é um verbo diferente, ele é um verbo irregular. Então, por ele ser um verbo irregular, ele tem o radical dele se modifica no pretérito, no passado. Então, ser era. O velhinho era as angústias da família. Nossa maior alegria são os amigos. A concordância aqui do era está sendo com o velhinho e o de baixo está sendo com amigos. As duas são certíssimas. Vocês se lembram que eu falei que eu teria um desafio? Pois é. Eu tenho aqui um desafio para vocês. Prestem atenção. Só para lembrar, concordância nominal é a concordância em gênero e número entre o substantivo e seus determinantes. O que são seus determinantes? Adjetivo, pronome adjetivo, artigo, numeral e particípio. Concordância verbal é a concordância do verbo com seu sujeito em número e pessoa. Mas eu não estou ainda com o desafio de concordância nominal. Concordância nominal nós vamos ver ainda no próximo slide. Aqui é um desafio só para tratarmos da concordância verbal. Então, vamos lá. Eu vou dar um tempo, vou contar de 1 até 3, bem devagar, para vocês poderem colocar as mão na massa e responderem a esse desafio. Deem uma lida. Estou aguardando. Não vou aguardar 3 minutos, não, que é muito tempo. Vou ficar ansiosa. Bom, vou fazer junto com vocês. Coloque V para verdadeiro e F para falso nas declarações dadas. Primeira declaração. De acordo com a regra geral de concordância, o verbo concorda em gênero e número com o sujeito ao qual se refere. Isso é falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Tá? Isso é muito verdadeiro. Segundo, se o sujeito é um coletivo no singular, ou seja, se a palavra está no coletivo no singular, o verbo fica no singular. Concordam? Falso? Verdadeiro? Verdadeiro. Isso aqui também é muito verdadeiro. Próximo. Em casos de sujeito indeterminado, o verbo pode estar na terceira pessoa do singular ou na terceira pessoa do plural seguido do pronome ser. Isso é falso ou verdadeiro? Isso daí é falso. Por quê? O verbo na terceira pessoa do plural, seguido do pronome ser, ele não vai ter sujeito indeterminado, vai estar na voz passiva, que eu nem falei sobre isso com vocês. Esse aqui é falso. No caso, verbo na terceira pessoa do singular. Tá? Na terceira pessoa do plural, o sujeito seria determinado, não indeterminado. Próximo.
Se os núcleos do sujeito composto são pessoas gramaticais diferentes, a primeira pessoa prevalece sobre a segunda, que prevalece sobre a terceira. Lembra que eu falei isso para vocês ainda há pouco? Então, essa é verdadeira também, tá? Se os elementos do sujeito composto forem ligados pela conjunção ou eu faço isso, ou eu faço aquilo, indicando adição, a forma verbal ficará no singular. Falso ou verdadeiro? Verdadeiro. Então, desse desafio aí, gente, só tem uma falsa, a letra C, tá? Então, depois, façam no caderno, a única falsa é a letra C. Agora sim, vamos à concordância nominal. Concordância nominal, para lembrar a vocês, é a concordância em gênero, número, entre o substantivo e seus determinantes. O que são determinantes? Palavras que servem para especificar. Funcionam como determinantes. O adjetivo, o pronome adjetivo, o artigo, o numeral, ok? E também o particípio. Bom, ocorre a concordância nominal, como eu já falei, ocorre normalmente entre o sujeito ou um pronome substantivo. Ok. Exemplo, os alunos estavam empolgados com o projeto. A clara manhã se elevaram no horizonte. Bom, empolgados aqui está concordando com alunos, tá? Inclusive, empolgados aqui é predicativo do sujeito de alunos. É um adjetivo. A clara manhã. Clara aqui é um adjunto adnominal de manhã. Está junto com manhã, tá? Está ajudando a especificar que a manhã é clara, né? Bom, o adjetivo, quando ele está posposto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes, concorda com o mais próximo ou no masculino plural. Olha aqui, comprei sapato e camisas novas. Novas aqui está concordando com camisas, ou eu posso concordar com ambos, tá? Colocando no masculino. Comprei sapato e camisas novos. Novos aqui está generalizando. Aí prevalece masculino plural, ok? Adjetivo anteposto a dois ou mais substantivos com gêneros diferentes. A mesma coisa. Concorda com o termo mais próximo quando desempenha o papel de adjunto nominal. Olha aqui. Você percebeu a tamanha injustiça e desconforto? Tamanha está concordando com injustiça. Por quê? Porque está ante a dois substantivos, ok? De gêneros diferentes. Bom, concorda, quando ele for anteposto, concorda com o mais próximo, ou fica no plural quando desempenha o papel de predicativo. Adquirimos arruinados, garagem e que tal? Adquirimos arruinada, garagem e que tal? Veja só, aqui, arruinado está concordando com ambos, está certa a concordância. E já no segundo, somente com o mais próximo, no caso, garagem. Se por acaso o lugar de garagem fosse quintal, aí deveria ser adquirimos arruinado, quintal e garagem. Agora, gente, vem um aspecto da concordância nominal que eu considero muito interessante, que é a questão de algumas palavrinhas específicas, sabe? Temos sempre algumas palavras específicas que causam dúvidas. É o caso do obrigado, tá? Obrigado é uma palavra que, apesar de ser muito utilizada, né? A gente diz o tempo todo obrigado, obrigado, obrigado. Algumas pessoas insistem em não ficar atentos à questão da concordância. Então, algumas pessoas mais desavisadas, elas acabam utilizando o obrigado de qualquer forma, mas não é o certo. O certo é, se a palavra é usada por uma pessoa do sexo masculino, ela deve sempre dizer obrigado. Se a palavra obrigado for dita por uma pessoa do sexo feminino, ela sempre deve dizer obrigada. Palavra menos. A palavra menos, ela é invariável, fica sempre no singular e ela é sempre escrita da mesma forma. Então, nesse caso, gente, não existe a palavra menos, como a gente escuta por aí. Olha o exemplo.
nessa classe há menos mulheres do que homens. Ah, professora, mas aqui menos, deveria ser menos mulheres. Não, menos não existe. Eu já acabei de dizer, ela é invariável, não varia, não se modifica. A palavra bastante, bastante é para a gente prestar atenção. Por quê? Ela vai ser variável quando desempenha o papel de pronome indefinido, que é o caso aqui, ó. Havia bastantes, no caso, bastantes é como se fossem muitas mulheres lindas. Então, ela vai ficar no plural, vai concordar. Agora, vai ser invariável, não vai se modificar quando desempenha o papel de advérbio, tá? Pouco, muito. Então, as mulheres eram bastante lindas, ou seja, muito lindas. Não existe muitos lindas. Então, aqui é advérbio. Então, é invariável. É proibido, é necessário e é bom. Esse trio aqui, a gente pode colocar tudo no mesmo pacote e dizer que essas expressões são invariáveis quando apresentam o sentido genérico e variáveis quando apresentam o sentido específico. Jussara, eu não sei o que é isso. Bom, é simples. Se tiver artigo antes dessas expressões, aí vai ser sentido específico, tá? Se não, vai ser genérico, aí não se modifica. Olha o exemplo aqui, ó. É proibido entrada, do jeitinho que está aqui, invariável. São proibidas as entradas, não são qualquer entradas, são aquelas entradas específicas. Nesse caso, proibido vai concordar com as. Manteiga é bom. É genérico, qualquer manteiga. Tá? O alimento manteiga é bom. Agora, se eu digo a manteiga, eu estou especificando, é uma determinada marca de manteiga. A manteiga é boa. Aquela manteiga é boa. Então, aí passa a ser variável, pode, tá? Sofrer concordância. Vamos praticar para a gente poder finalizar a concordância nominal e passar a um outro aspecto da nossa aula de hoje? Bom, vamos praticar, pessoal. Partindo do pressuposto, tá? Partindo do pressuposto de que algumas classes gramaticais se caracterizam como invariáveis, né? E vamos analisar as orações abaixo e ver se vocês conseguem fazer a concordância adequada, nominal. A garota parece meio ou meia confusa. Comemos meio ou meia pizza. São bastante, olha o bastante aí, ó, bastante ou bastantes as reclamações. Por hoje já basta, pois estamos bastante ou bastantes cansadas. Perdemos bastante ou bastantes chances. E aí? Tempo para vocês pensarem? Vamos lá? Vou fazer com vocês, tá? Bom, na primeira frase, a garota parece meio confusa. Meia só se for metade, tá? Então, não existe meio como advérbio. É meio confusa, meio cansada, meio chateada. Eu não posso estar metade confusa e metade não. Então, meia confusa não. É meio confusa. Comemos meia pizza ou meio pizza? Poxa, meia metade da pizza, né? Aí sim seria meia. São bastante as reclamações ou bastantes as reclamações? São bastantes, no sentido de muitas reclamações. Por hoje já basta, pois estamos bastante ou bastantes cansadas? Fica até estranho, né? Bastantes cansadas? Bastante cansadas. Aqui é invariável, tá? Muito cansadas. É advérbio. E, por último, perdemos bastante ou bastantes? Segundo, bastantes, no sentido de muitas, de quantidades, perdemos muitas chances, tá, pessoal? Então, a concordância, essa aí foi o desafio de concordância nominal. Agora, nós vamos passar para um outro aspecto da língua portuguesa, que é a pontuação. Bom, pessoal,
Pontuação, eu vou dar uma passada rápida sobre esse assunto. Por quê? Porque a gente precisa, antes de mais nada, pensarmos que para você estar habituado com as regras de pontuação, é preciso que você tenha muita leitura, exercite bastante a sua escrita e não fique desesperado guardando e decorando as regras. Óbvio que as regras são importantes para que vocês possam consultá-las, mas do que isso, é preciso ler. Ler e se familiarizar com as pausas, com as entonações diferentes da linguagem e da escrita, tá? Então, é importante esclarecer isso para vocês. Bom, emprego da vírgula. Vírgula é aquela pausa breve, tá? Então, a gente utiliza a vírgula para separar os elementos mencionados de uma relação, ou seja, você vai a uma feira, você comprou alho, cebola, tomate, todos esses elementos vão ser separados por vírgula. Olha o exemplo dado. O apartamento tem 3 quartos, vírgula, sala de visitas, vírgula, sala de jantar, vírgula, área de serviço e 2 banheiros. Por que eu não coloquei a vírgula? Porque eu coloquei o conectivo e. Aí substitui a vírgula. Nós utilizamos a vírgula para isolar o vocativo. Epa, não sei o que é vocativo. Vocativo é o ser sobre o qual eu chamo atenção, quero destacar para chamar, invocar, evocar, chamar. Por favor, Ricardo, venha até meu gabinete. Eu estou chamando quem? Ricardo é o ser que eu invoco, que eu evoco, que eu chamo. Entre vírgulas, sempre. Eu também coloco vírgulas para isolar o meu aposto. Aposto é o ser, a pessoa, o lugar sobre o qual eu declaro algo, eu afirmo, eu dou uma informação a mais. Então, se eu quero explicar algo mais, eu utilizo as vírgulas porque é o aposto. Olha o exemplo. Dona Silva, aquela mexeriqueira do quarto andar. Ou seja, eu quis especificar que não é qualquer Silva, é aquela mexeriqueira do quarto andar. Entre vírgulas, aquela mexeriqueira do quarto andar, ok? Eu utilizo vírgulas também para isolar palavras e expressões explicativas. Ou seja, por exemplo, isto é, o melhor, aliás, além disso. Olha, eles viajaram para a América do Norte. Aliás, vírgula, para o Canadá. Então, eu isolei a expressão que eu quero explicar. Eu poderia fazer também. Eu gosto muito de estudar a língua portuguesa. Por exemplo, vírgula, por exemplo, regras de pontuação. Tá? Então, eu utilizo vírgulas para essa finalidade, para isolar expressões explicativas. Para isolar adjunto adverbial antecipado. Por que adjunto adverbial antecipado? Porque numa oração na ordem direta, o adjunto adverbial aparece depois. Tá? Então, eu digo, vou à escola de manhã. De manhã é adjunto adverbial de tempo. Geralmente vem no final. Agora, se eu pego de manhã e coloco no início, que não é comum, de manhã, vírgula, vou à escola, ponto. Ó, ontem à noite, vírgula, fomos todos jantar fora. A ordem direta dessa oração seria: fomos todos jantar fora ontem à noite. Mas eu antecipei, eu coloquei antes o adjunto, a locução adverbial aí de tempo. Ontem à noite, vírgula, aí eu coloco a vírgula. Okay? Se essa expressão estivesse depois, não teria vírgula. Ficaria uma frase assim, ó, fomos todos a jantar fora ontem à noite, sem vírgula. Bom, emprega-se o ponto, né, basicamente, para indicar o término de uma frase declarativa de um período simples ou composto. Então, se eu quero declarar o fim, desejo uma feliz viagem, ponto. Mas o ponto também pode ser usado, gente, em quase todas as abreviaturas. Ó, eu utilizo ponto, você pode rodovia, ponto, habitante, ponto, ó, meses, por aí vai. Ponto e vírgula. O ponto e vírgula é uma pontuação utilizada para assinalar uma pausa um pouco maior que a vírgula, porém intermediária aí, né, entre o ponto e a vírgula. A gente utiliza geralmente para quê? Para separar orações coordenadas, ou seja, aquelas independentes, né? Criança foi uma garota sapeca, moça era inteligente e alegre, ou seja, quando criança, sapeca, quando moça, inteligente. Agora, né, e alegre. Agora, mulher madura tornou-se uma 2 de 20.
Separar vários itens de uma enumeração, eu também posso utilizar o ponto e a vírgula, tá? Então, eu tenho aqui, ó, um artigo, geralmente ele aparece muito em artigos, ó. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Princípio 1, inciso 1, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Inciso 2, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 2 pontos. Os 2 pontos são empregados para uma enumeração, tá? Uma citação ou um esclarecimento. Se eu quiser esclarecer algo sobre alguém. Joana conseguir, enfim, realizar seu desejo maior. Qual é o desejo maior de Joana? Seduzir Pedro. Não porque o amasse, mas para magoar Lucila. E aí eu tenho o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. São comuns utilizarmos e são simples também. A interrogação é para indicar uma pergunta direta, ainda que essa não exija resposta. E o ponto de exclamação é empregado para marcar quando você quer exprimir algum tipo de sentimento, né? Surpresa, assombro, indignação, expressão de assombro, raiva, né? Olha o exemplo, viva meu príncipe, né? E por aí vai. E as reticências? As reticências, elas servem para interromper um pensamento, né? Quando você quer marcar aí a interrupção de um pensamento, quer dizer, você não dá continuidade. Para indicar também quando você vai suprimir, tirar trechos de um determinado texto, para ele não ficar muito grande, marcar o aumento da emoção, você criar uma expectativa. E, por fim, as aspas. As aspas, elas podem ser usadas em situações textuais, né? Você tirou lá um trechozinho de um livro, você quer colocar no seu texto. Você abre aspas, fecha aspas, tá? Quando você também utiliza uma expressão, uma gíria, qualquer coisa, ou mesmo um estrangeirismo, abre aspas, fecha aspas. Ou para realçar uma palavra, expressão, você quer dar, né? Especificar, realçar. Então, ele reagiu impulsivamente e lhe deu um não sonoro. Você quer destacar o não? Coloca entre aspas, que aí vai destacar também a expressão. Ok, pessoal? Bom, por hoje é só. Nossa aula acabou. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero vocês no nosso próximo encontro. E conto também que vocês assistam esse vídeo várias vezes, façam as anotações, principalmente das regras, assistam com calma, anotem as regras de pontuação e regras de concordância também, que podem ser muito úteis para a realização daquelas atividades que vocês recebem, ok? Fiquem bem, aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal.